Júlio Soriente, grande abraço, de Curitiba, tá? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui a nossa live, né? Sobre o manejo da tilápias. Vai ser uma hora de live, terminaremos aí às 21 horas em ponto, tá? Mas vai valer a pena, o assunto realmente é muito importante. Para quem não me conhece, meu nome é Walter Amaral, sou enfermeiro, né? Ou seja, no momento já sou aposentado como enfermeiro, né? Devido ter me aposentado cedo, aí resolvi fazer medicina, tá? Medicina, estou no 4º ano de medicina, e eu tenho como um hobby, tá? A criação de peixes em caixa d'água. Realmente eu gosto muito, tá? Da criação de peixe em caixa d'água. E eu comecei esse processo há cerca de 5 anos, né? Criando peixes, fazendo técnicas de melhoramento em sistema, até nós aprimorarmos um sistema bom mesmo, né? Onde as tilápias cresceram muito bem mesmo, né? Como vocês têm visto aí em nossos vídeos. E eu tenho observado que as pessoas têm tido muita dificuldade no que se refere aí a manejo dos peixes, né? Muitos aí têm perdido seus alevinos, perdido por doenças, tá? Muitas vezes por falta de uma pequena orientação que faz toda a diferença. Então, esta live ela tem por esse objetivo, né? Esse objetivo de hoje é que todas as pessoas que assistirem essa live até o final, ela vai estar bem apta para iniciar sua criação de peixe em caixa d'água com toda segurança, principalmente a respeito de tilápia, tá? Nós vamos tirar aí muitas dúvidas, pessoal. Inclusive, esta é a primeira live, nós vamos ter 3 lives. Então, vocês entendem bem o seguinte, tá? Amanhã nós teremos uma segunda live que vai ser específica para você não perder alevinos, tá? Então, para não perder peixe no início da sua criação. Vamos fazer um assunto muito importante amanhã. E depois da manhã, tá? Na terceira live, nós estaremos fazendo uma live só para responder as perguntas que vocês fizerem, tá? E para isso, então, vocês vão poder fazer o seguinte, eu tenho um link abaixo aqui nos comentários, tá? E aí, o seguinte, nesse link você clica, tá? Põe os seus dados lá e deixa a sua pergunta, tá? E nós vamos montar um PowerPoint com a sua pergunta e estaremos respondendo, tá? Não amanhã, depois da manhã, tá? Fazendo uma live só para responder perguntas, 1 hora aí, tá? De ricas informações, beleza? Então, vamos lá, então, pessoal, para o nosso assunto, tá? Vamos começar, então, aí o assunto principal de hoje, que é a respeito do manejo da tilápia, tá? Nós vamos contar aí um pouco da história, como é que surgiu, quando que apareceu no Brasil, tá? E vamos dar alguns detalhes muito importantes que você pode achar que você, eu conheço tudo sobre a tilápia, mas você vai ver que tem muitas informações que são, assim, crucial, que muitas vezes, né, ainda que nós tenhamos o conhecimento, acaba passando e vai somar naquilo que você já sabe. E para as pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre o manejo da tilápia, vai ser, então, um amplo aspecto, tá? As informações que vão ser passadas hoje aqui para nós, tá bom? Podemos ser primeiro. Vamos, então, aí, o nosso material aí. O link está na descrição do e-book. Tem pessoal da equipe que está mostrando para nós o seguinte, pessoal, que todo esse material, tá, que nós vamos apresentar para vocês aqui em PowerPoint, tá? Esse material aí nós vamos baixar para todas as pessoas que baixarem o e-book sobre tilápia e ciclo biológico, nós também vamos enviar o material escrito para as pessoas. E se você, por um acaso, tá, não baixou o e-book sobre tilápia, sobre ciclo biológico, tá bom? Tem também aqui o link nos comentários para você poder baixar. Você baixando, você vai mandar seu e-mail
e com esse e-mail nós vamos mandar um material escrito dessa live também aí, tá bom? Isso aí é importante para nós. Vamos então começar então nosso assunto principal de hoje aqui, tá? Vamos lá então, guarda só um pouquinho aqui que nós estamos acertando aqui. Enquanto isso, quero dar um abraço aqui para Davidson, tá? De Belo Horizonte, né? BH. Temos aqui muitos amigos aqui que estão nos prestigiando com a sua presença. Muito obrigado vocês aí. Aqui já vai mudar aqui a nossa. Estamos só aguardando aqui para começarmos então nossa live direitinho. Opa! Ok, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês aí. Vocês estão vendo direitinho aí o PowerPoint? Me respondam aí, pessoal. Estão todo mundo vendo? Tá? Pessoal da Piscicultura de Minas Gerais, tudo bem? Tranquilo? Geraldo Soares, grande abraço. Francisco Carlos, tudo bem? Tranquilo? Vocês estão vendo, pessoal, aí, então, o nosso PowerPoint, tá? Alguém pode responder para nós aí, do grupo que já está conosco? Vamos ver aqui, tá? Paulinho Sérgio de Sumaré. Olá, Paulinho, tudo bem? Aí, pessoal, todos estão vendo? Me respondam aí, estou aguardando. Beleza? Ok, então. Claudinei Strezes, sim, estão todo mundo vendo? Ótimo, tá? Antônio Cardoso, obrigado aí, Antônio Cardoso. Tá limpo, tá claro? Muito bem, então. Tá? Então, nós vamos começar aqui. Tá ok a imagem, Walter Francisco Carlos. Tá bom, Francisco. Valeu, obrigado aí, tá? Vamos começar, então, nosso assunto aqui. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos falar hoje aqui nessa live, uma live de muita importância, tá? A criação de tilápia, tá? Na caixa d'água, especificamente para a caixa d'água, tá? Então, olha, o que é tilápia? Tilápia é o nome comum dado a várias espécies de peixes, né? Peixes ciclídeos, tá? São peixes de água doce, tá bom? Deixa eu passar para vocês aqui uma coisa muito importante. A tilápia é um peixe de água doce. Mas eu quero deixar bem claro a todos vocês que a tilápia, ela sobrevive muito bem também em água salobra, tá? Água salobra. Ou seja, ela suporta até mesmo 15 gramas de sal por litro. Estão me entendendo? Só que como ela é um peixe de água doce, ela não procria na água salobra, na água salgada. Ela só procria na água doce, tá? Isso é muito importante. E por isso, pessoal, é o seguinte, eu tenho sempre orientado nossos colegas aí a respeito do sal, né? E nós vamos estar especificando melhor aí quando nós formos falar na parte de tratamento das tilápias sobre o sal. Então, de momento, eu quero que vocês entendam o seguinte, olha, a tilápia é um peixe de água doce, mas que suporta até 15 gramas de sal por litro, tá? Ela suporta bem viver em água salobra, mas a procriação dela não se dá em água salobra, mas sim sempre em água doce, tá certo? Inclusive, e quando foi, por exemplo, que surgiu a piscicultura? A piscicultura, pessoal, ela surgiu em 1920, tá? E foi no país do Quênia que eles fizeram a primeira pesquisa lá para poder ver se havia possibilidade ou não de criar peixes em cativeiro. O peixe mais criado em cativeiro no mundo, ele é a carpa. Com o tempo, né, a partir dos anos 50, a tilápia ela começou então a se proliferar no mundo todo e hoje é o segundo peixe mais criado em piscicultura. Olha que coisa interessante. Então é um peixe maravilhoso.
conforme eu vou estar falando para vocês daqui para frente, tá? Vocês vão ver aí como é importante você criar esse peixe. Esse peixe da tilápia é extraordinária, tá? Vamos para o próximo vídeo. Tem 20 segundos de diferença. Tá? 20 outros. Tá. Então, aqui, pessoal, então, como eu estava falando para vocês, tá? A tilápia, como você está vendo aqui, com as informações que nós vamos estar passando para vocês, vocês vão criar gosto em criar este peixe, porque vocês vão descobrir algumas coisas que é sobre elas que é espetacular, né? Deixa eu passar. É 20 segundos de diferença. Tipo, eu não passo aqui, vai aparecer 20 segundos. Ah, tudo bem. Ele está explicando aqui um pouco de diferença. Muito bem. Então, aqui, por exemplo... Não, filho, não é... tá. Muito bem. Tilápias no Brasil. Vamos ver. Agora, por exemplo, no Brasil, ó, tilápia no Brasil. Ó, por exemplo, quando a tilápia começou no Brasil, na realidade, espécies de tilápia, existem centenas de espécies de tilápias. 74 espécies se deram muito bem no Brasil, tá? E elas foram criadas muito bem em lagoas, açudes, represas, né? Ela tem se destacado muito na piscicultura. Então, primeiro foi em lagos, açudes, depois em represas. E por último agora, pessoal, nós estamos criando tilápia também em caixa d'água, né? E foi comprovado, está sendo comprovado realmente que em caixa d'água ela se desenvolve muito bem. Agora, por que ela se desenvolve muito bem? Porque é um peixe muito fácil de se alimentar, né? As pessoas têm falado aí, Walter, qual é o tipo de alimentação que eu posso dar para minhas tilápia? Então, pessoal, vamos sim por parte, tá? Nós vamos explicar algumas coisas assim, bem detalhadas. Por exemplo, são faces de alimentação, tá? Vamos parar aqui num detalhe muito importante. A tilápia, tá? No momento que ela eclode, até o primeiro 2 meses, nós consideramos como alivinos, tá certo? Quando tem 2 meses até o final de 4 meses, nós consideramos como juvenis. E a partir de 4 meses, nós já consideramos o peixe como adulto. Então, vamos falar um pouco da alimentação para esses peixes em cada fase. Por exemplo, a ração de alivinos, é aquela ração bem fininha, né, que vocês conhecem, que eu tenho apresentado nos meus vídeos. Você vai dar essa ração até o final do 2º mês. Sendo que, quando fizer 1 mês e 15 dias, você começa a misturar a ração de engorda, você vai misturar a ração de juvenis e a ração também de alivinos, tá certo? Com 1 mês e 15 dias, você começa a dar, então, a de alivinos e também a de juvenis. Quando fecha 2 meses, você tira a ração de alivinos e só deixa somente a ração de juvenis, tá certo? E aí você vai com a ração de juvenis até o final do quarto mês. Mas quando fizer 3 meses e meio, você começa a misturar a ração, tá? A ração de juvenis e a ração de engorda. Quando completar 4 meses, você somente vai deixar a ração de engorda, tá certo? E também tem uma coisa, pessoal, que aqui é muito importante. Você pode dar qualquer produto para as tilápias, tá? Então, eu tenho mostrado para vocês aí, algumas pessoas não gostam de dar, mas eu gosto de comprar aquela salsicha, né, por exemplo, de frango, né, cortar em pedacinho, miudinho, dar para os peixes, eles comem muito bem. E tenho também dado tenébrios, né, também para os peixes. E outros dão vários tipos de alimento para a tilápia. Então, ela come qualquer tipo de alimentos. Mas mesmo assim, você tem que dar, pelo menos 1 vez por dia, você tem que dar a ração para os peixes, tá? Então, são fáceis de alimentar, você pode dar qualquer alimentação para eles, mas a ração é primordial para ser dada para ela, tá bom? Pelo menos 1 vez por dia.
E essa orientação é para peixe em caixa d'água, em açude, em represa, tá? Onde você estiver criando os peixes, essa orientação ela é geral, tá? Outra coisa importante, pessoal, aqui, ó, é resistente às doenças. Vamos parar aqui nessa parte das doenças, pessoal, tá certo? Então, aqui é o seguinte, tá? Nós temos, por exemplo, na questão das doenças, eu tenho dado orientação aos colegas a respeito do sal, tá? Do sal. Então, deixa eu me explicar para vocês direitinho, para vocês não terem dúvida. Eu tenho falado a todos os colegas que quando vão iniciar o ciclo biológico, você deve colocar 1 grama de sal por litro. Então, quando você vai iniciar o ciclo biológico, 1 grama de sal por litro, contando a água da caixa, dos encanamentos, do decantador e dos biofiltros. E também, se tiver cama de cultivo, tá? Também a água que está na cama de cultivo. Contando toda essa água, você vai pôr 1 grama de sal por litro. Só que, para que você vai fazer isso quando você inicia o ciclo biológico? Você coloca logo no começo, mas é para fazer o que durante a formação do ciclo biológico? É para evitar o surgimento de larvas, o mosquito da dengue, para evitar o surgimento de minhoquinhas, micróbios, caramujos e outros bichinhos mais que podem surgir na sua caixa durante a formação do ciclo biológico. Vocês estão me entendendo direitinho? Tá? Espero que vocês estejam entendendo. E outra coisa, pessoal, muito importante. Acabou os 30 dias, tá? Por exemplo, eu já tenho minha biologia feita, beleza. Acabou os 30 dias, você vai colocar, vamos supor, amanhã vai vir meus alivinos. Amanhã vem meus alivinos. Você tem 30 dias para procurar seus alivinos. Amanhã vem seus alivinos. Então, um dia antes de chegar os alivinos, você coloca de novo 1 grama de sal por litro. Mas por que você tem que fazer isso, tá? Porque, pessoal, é incrível, né? Mais de 50%, né, dos alivinos, quando eles saem da sua origem, lá onde eles cresceram, onde eles se desenvolveram, e eles vêm, então, para a caixa d'água, porque é um outro ambiente, por incrível que pareça, nesse período, abaixa a imunidade dos peixes, tá bom? E olha, com 3, 4, 5 dias começa a aparecer o íctio, tá? E é um sofrimento aí para o piscicultor quando começa a perder seus peixes, né? E o pior não é isso, o pior é que quando um peixe fica doente, na realidade todo o sistema ele acaba ficando contaminado. Então essa 1 grama de sal por litro, tá? Um dia antes de colocar seus alivinos, é exatamente para isso, tá? Para você não perder os seus alivinos. Mas esse aí, pessoal, eu estou dando uma pincelada hoje, mas eu vou entrar bem fundo amanhã nesse assunto aí, tá? Para vocês não perderem, mas de uma maneira bem diferenciada, tá certo? Então, olha, e outra coisa, que eu estava falando aqui, resistente a doenças ainda. E vamos supor, por exemplo, que você está com as suas tilápia na caixa, tá? Todos os peixes. E você começa a observar que um peixe, ele começou a nadar fora do cardume. Normalmente os peixes na caixa, eles ficam juntos, nadam juntos ali, rodando direto de noite. Você começa a perceber que um peixe está fora do cardume. Esse peixe, você já pega ele, dá uma examinada, que normalmente quando o peixe começa a ficar doente, o que é que ele faz? Ele se afasta do cardume, tá? Então, por exemplo, se você vê que um peixe está doente, você já tem que tratar todo o seu sistema antes que as doenças apareçam, tá? E um dos sinais é exatamente isso, tá? Um afastamento de um peixe, ou senão um peixe que fica arrastando no fundo, rodando, tá? Você vê alguma diferença, né, uma nadação estranha, um comportamento estranho num peixe, olha, são bactérias, às vezes são fungos que estão atacando o seu sistema, tá? Você já vai fazer o seguinte, colocar 3 gramas de sal por litro, mas você nunca vai colocar de uma vez só.
tá? Coloca 1 grama hoje, amanhã uma segunda grama e no terceiro dia 3 gramas de sal por litro, tá bom? Para não ser tão pesado para os peixes. E aí, de 4 a 7, até no máximo 10 dias, o seu sistema vai ficar todo tratado e não tem risco de você perder seus peixes. Olha, pessoal, que importante. Então, por quê, pessoal? Porque os peixes, principalmente a tilápia, eles são resistentes às doenças. E se você, com antecedência, antes que a doença apareça e acometa seu sistema, já tomar providência, eles vão te dar um retorno positivo. Porque as tilápias realmente são bem resistentes às doenças. E também elas são boas reprodutoras. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a reprodução dos peixes. Então, o que é que nós orientamos, pessoal, a todos os piscicultores? Olha, quando você fizer o ciclo biológico, nesses 30 dias, já começa a procurar aonde é que você vai encontrar seus alivinos, tá? Às vezes você encontra seus alivinos em lugares distantes, longe, tá? Eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar foi 1h30 de carro, né? E atualmente, quando eu preciso também, eu vou em Guarulhos, lá na piscicultura, buscar também, mas é demorado, gasto, né? Mas o resultado final é satisfatório. Então, quando você faz o ciclo biológico, já começa a procurar seus alivinos. Com 30 dias, depois que você colocar os seus alivinos na caixa d'água, o que pode acontecer? Você não sabe se eles são machos nem são fêmeas. Então, na piscicultura, já é feito a reversão sexual. Então, ou seja, 98% de cada 100 peixes, tá, que você adquire, eles são machos, tá certo? Se você, por exemplo, não comprar em piscicultura, não foi feita a reversão sexual, o que acontece, pessoal? Acontece que as fêmeas, tá, com 4 meses, elas já começam a se proliferar, tá? Começam a procriar dentro da caixa d'água, tá? E ela tem a procriação aí entre 150 a 2.000, tá? Peixinhos, né, que crodem aí. Então, uma família muito grande, né, de alivinos. E esses alivinos, por exemplo, a caixa ela não foi preparada para esses alivinos. E, por mais que você invista neles, eles não vão ser de boa qualidade, nem vão ter dar para você um bom resultado, tá? Então, bom mesmo, tem caixa d'água, coloca somente macho. O macho, ele cresce 2 vezes a mais que as fêmeas, tá certo? 2 vezes mais que as fêmeas. Mas aí você pode perguntar o seguinte, Walter, mas na minha região eu não consigo piscicultura para comprar os alivinos. Então, se você pegar tilápias de rios, né, que não é muito aconselhável, mas se o caso for pegar, lembre-se, sempre os maiores são os machos. E é esse que você deve colocar na caixa d'água. Mas agora, por exemplo, mas eu quero montar uma caixa d'água de 1.000 litros para procriação, tá? Para procriar os meus para alivinos, né? Então, como que você vai fazer? Então, aí você pode colocar aí, pessoal, um macho, tá? Para no máximo 4 fêmeas, tá? 3 a 4 fêmeas no máximo, tá? E uma coisa bem interessante, tá? E tem que ter uma oxigenação diferenciada na caixa. Muita oxigenação, tá? E na caixa d'água tem bastante oxigenação, porque a tilápia fêmea, ela deposita os seus ovos, tá? Em um local que tem muito oxigênio. E aí o macho vem, tá? Ele cobre ali esses ovos, tá? E a tilápia vai, coloca todos eles na boca, e com o tempo, então, ele eclode, daí a tilápia fêmea acaba protegendo esses alivinos dentro da boca dela. Então, se você for querer criar, por exemplo, tilápia, fazer procriação, a caixa tem que ser muito bem oxigenada, tá certo? E a quantidade de peixe é um peixe para no máximo 4 fêmeas, beleza? Então, nós falamos aqui, pessoal, a respeito são boas reprodutoras. As tilápias,
logo se tornaram também um negócio rendável. Por exemplo, no nosso caso, pessoal, é o seguinte, as pessoas têm que perguntar para mim, e aí, Walter, eu vou ter lucro, né, ao fazer aí minha criação de peixes em caixa d'água? Eu vou ganhar dinheiro? Ó, pessoal, é o seguinte, tá? Vamos ser bem claro e específico aqui no nosso vídeo. Se você quiser ganhar dinheiro, tá, com a criação de peixe em caixa d'água, você tem que ter um sistema que tenha pelo menos 10 caixas, tá? 10 caixas. Se você for criar com uma caixa só, que é o assunto principal dos meus vídeos, o meu é para hobby, né? Então, aí eu não pense em ter grandes lucros, em ter lucros, né? O maior lucro que você vai ter, tá, é o seu prazer de você poder pescar seu próprio peixe na sua casa, é útil para a sua terapia, tá? Para prazer também da sua família. E muitas vezes você está com muitos problemas, né, dificuldades, quando você vai lá mexer com os seus peixes, você se esquece de tudo, né? E ao você comprar aqueles peixes, ver eles crescendo, se desenvolvendo, aquilo te dá uma alegria tão grande dentro de você que não tem preço que pague, tá? Então, por isso que para mim é muito importante, ela é como um hobby, tá? Mas faz toda a diferença na minha vida, tá? Porque realmente eu me sinto outro quando estou lá junto com meus peixes, tá certo? E também uma coisa bem interessante, pessoal, e você pode dizer assim, ah, não tenho lucro, mas vai ter. Porque, por exemplo, numa caixa d'água de 1.000 litros, depois de 4 meses, você vai ter aí cerca de 80 tilápia numa caixa d'água, tá certo? 80 tilápia, tá? Imagina vocês aí, 80 peixes grandes aí, com 500 gramas, tá? Imagina você aí, toda semana, vai lá, pega 2, 3 peixes, né? Prepara aquele peixe, come ele gostoso mesmo, você e sua família, olha quanto você também não está economizando. Então, por exemplo, você pode não ganhar dinheiro, mas ele faz com que você economize, tem que comprar carne, tem que comprar peixe, outras coisas, quando ele é utilizado para você poder se alimentar. Então, ele também te dá lucro também, além de todo o prazer que eu citei para vocês aqui também. Então, a tilápia, então, realmente é um negócio rendável, né, de várias maneiras. E outra coisa que eu quero que vocês entendam muito bem, pessoal, é isso aqui, ó. Toleram bem grandes variações de temperatura, tá? Por isso que ela se deu muito bem no Brasil. Eu, por exemplo, eu moro aqui na cidade de São Paulo, tá? Em São Paulo, aqui, pessoal, nós temos praticamente as 4 estações do mês num só dia, tá? Às vezes de manhã aqui tá frio, depois fez calor. Hoje, por exemplo, hoje de manhã cedo tava frio, né? Durante o dia fez calor, mas um calor intenso. E agora à noite esfriou novamente. Então, a tilápia, ela consegue sobreviver bem nesta fase de temperatura. E uma coisa bem importante que eu quero que vocês anotem aí, tá? A tilápia, ela suporta bem uma temperatura de 10 graus centígrados, tá? Se, por exemplo, ficar uma semana toda aí com 10 graus centígrados, ela resiste muito bem. E ela resiste a alguns picos, tá? Abaixo de 10 graus, tá? Já tivemos picos aqui numa época de frio muito grande em São Paulo, que chegou a 2 graus, tá? Mas no outro dia já subiu, tá? Se ficar 2 graus, por exemplo, todos os dias por uma semana, 15 dias, aí ela não suporta. Mas alguns picos que descem e sobem no outro dia, ela suporta muito bem, tranquilamente, tá certo? E ela suporta também uma temperatura de 36 graus centígrados. Olha que interessante. Isso eu falo para vocês porque eu já acompanhei meus peixes, né, com essa temperatura. A água fica um pouco morna, eles ficam ali meio apavorados, mas eu não perdi meus peixes, tá certo? Então, por isso que eu disse para vocês no início da live, vocês vão, no final desta live, vocês vão ficar apaixonados pela tilápia, tá? Pela resistência que elas têm, né, em superar muitas variações, tanto de clima como de doenças, assim por diante. Vocês vão se apaixonar. Então, olha, toleram bem grandes variações de temperatura, tá? E água com pouco oxigênio dissolvido. Água com pouco oxigênio dissolvido. Então, pessoal, por exemplo, quando acontece que num sistema tem pouca oxigenação, a tilápia ela suporta muito bem.
Só que você não deve, tá? Não deve, por exemplo, ficar por um longo período, tá? Com as tilápia com baixa oxigenação. Vamos lá para você entender muito bem. Se você chegar pela parte da manhã, tá? Ali antes de 10 horas, entre 8, 9, 10 horas, e você perceber que os seus peixes estão respirando pela superfície ali, ó, bocanhando o ar, tá? Você fica esperto. É um sinal de caso grave, de falta de oxigenação muito grave no sistema. E isso acontece pela manhã e acontece também pela noite, no início da noite, entendeu? Então, se você observar os peixes pela manhã e no início da noite, tá, respirando pela superfície, olha, corre atrás, tá? O seu sistema, os seus peixes estão dizendo para você fazer alguma coisa que eles não estão bem. Se acontecer, por exemplo, dos peixes começarem a respirar pela superfície no período de meio-dia, aí no meio-dia você também fica alerta. É como se fosse o sinal amarelo. De manhã e a finalzinho da tarde, sinal vermelho, perigo, tá? No meio-dia é sinal amarelo. Ele está dizendo, olha, alguma coisa aqui não tá bem, nos ajuda aí, faz alguma coisa por nós, tá? Então, assim, eles resistem bem à baixa oxigenação? Sim, eles resistem. Mas você tem que saber entender o que os peixes estão dizendo para você, tá? E nessa live é isso que você vai estar aprendendo conosco aí, tá? Você vai realmente aprender alguns detalhezinhos que vão fazer toda a diferença na sua criação, tá? Muito bem, pessoal. Continuando aqui, que nosso tempo está voando. Ó, além da carne, né? A da carne, que é uma carne muito gostosa, das tilápia, vocês sabiam que tudo nela é aproveitado? Por exemplo, a pele também é um produto de valor comercial, tá? As pessoas fazem bolsas, né? Várias coisas com a pele das tilápias. Principalmente, tá? No exterior. Até mesmo, por exemplo, o subproduto da tilápia, como, por exemplo, carcaças, vísceras, né? O rabo, a escama, ela pode servir de adubo para as plantações. Ou entrar na composição de ração para diferentes tipos de peixes e animais. Então, aqui, olha, pessoal, é o seguinte, vamos parar um pouquinho aqui para me explicar um detalhe para vocês. Então, além, por exemplo, da carne gostosa, vocês viram aí que a pele é importante e tem também outro subproduto. Só que não é só isso, pessoal. Olha, por exemplo, a água, tá? A água que circula ali, tá? Dia e noite ali para poder criar essas tilápias, tá bom? Você vai fazer o TPA uma vez por semana ou 2 vezes por semana, tá? Eu sempre oriento as pessoas nunca desprezar a água que está na caixa, mas sim a água que está no decantador, no biofiltro, no SAMP, tá? Na câmara de cultivo, tá? Essa água, quando você for fazer, for desprezá-la, você não deve simplesmente jogar no esgoto. Quando você for começar a montar o seu sistema, olha, para começar a montar o sistema, você já começa a programar aonde você vai desprezar a água que você vai tirar da caixa. Essa água, ela é riquíssima, tá? Riquíssima em biologia. É um adubo de alta qualidade, tá certo? Se você quiser fazer um teste, molhe uma planta com a água comum da torneira e molhe uma outra planta com a água da caixa d'água, tá? Você vai ver que ela vai se desenvolver muito mais. Eu fiz esse teste, tá? E realmente eu fiz esse teste, foi com feijão, tá? E foi extraordinário o crescimento do feijão, tá? Molhado com a água da biologia da caixa, tá? Então, quando você vai montar o seu sistema, já pensa lá onde é que você vai desprezar essa água, que essa água aí é riquíssima, pessoal, tá? Aqui na minha casa, né, nós temos aqui algumas plantações, pé de abacate, pé de limão, e muito pé de banana, e nós programamos para que esta água molhe todas essas plantas. E olha, eu digo para vocês, molha todas essas árvores, né? E olha que o resultado tem sido muito satisfatório, tá? Muito satisfatório mesmo.
Então, quando vai montar o seu sistema, aproveita também a água, tá? Então, como vocês viram aqui, a tilápia é um peixe aí que tudo é aproveitado dela, até mesmo a água, né? E o pessoal aí da aquaponia, né? Então, que faz todo esse processo de aquaponia, né? Já faz isso, já aproveita essa água aí, que ela realmente é muito boa, tá? Avisa que o link está nos comentários, para quem quiser perguntar. Quem quiser perguntar, os links estão nos comentários. Tem mais uma pergunta, pessoal. É o seguinte, estou me comunicando aqui. Se alguém quiser fazer. Já mudou? Se alguém quiser fazer algumas perguntas, aí o link para as perguntas já estão nos comentários, tá? E não esqueça, a última live, a terceira live que nós estaremos fazendo, ela será simplesmente, nós vamos estar respondendo todas as suas perguntas nesta live. Então, ela vai ser muito bacana. Vamos lá, então. As pessoas têm me perguntado muito, pessoal, a respeito aí, pessoal, e aí, Walter, as tilápias crescem bastante em caixa d'água? Então, vamos lá. O comprimento médio da tilápia, médio, né? Ela varia, pessoal, aí cerca de 20 a 40 centímetros, tá? E isso vai ocorrer aí ao longo dos anos. Quanto mais tempo você fica na caixa d'água, deixar o peixe, mais ele vai crescer. Mas vamos lá, por exemplo, tá? Vamos supor que você comprou alivinos. Esse alivinos ele tem 2 centímetros, tá? Então, se espera no seu sistema que com um mês, tá? Esse seu alivinos esteja ele tenha de 4 até mesmo 6 centímetros, no mínimo. Varia aí um pouco mais, um pouco menos, pelo menos no primeiro mês. No segundo mês, se espera que esse peixe, esse alivinos, ele esteja aí no segundo mês entre 6 até 10 centímetros, algum até 12 centímetros, tá certo? E, pessoal, é o seguinte, quando ele chega com 4 meses, tá? Com 4 meses, praticamente aí, esses peixes vão já estar aí entre 10 até 16 centímetros, tá certo? Em média, tá? Um pouco mais, um pouco menos, porque varia bastante, pessoal, quanto ao tipo de sistema que você vai fazer, quantidade de oxigenação, controle de pH, problema da amônia, tá? Então vai depender um pouco do seu sistema. E outra coisa que diferencia também bastante é a temperatura da sua região. Por exemplo, um lugar que faz muito frio, na época do frio, a tilápia praticamente ela não come, tá? Não se alimenta na época do frio. Ela come muito pouco. Já em região onde a temperatura mínima no ano ela faz 18 graus, então o que acontece? Nessa região as tilápias vão crescer muito bem. Então depende um pouquinho aí da temperatura, por isso que a gente dá aí algumas variações. Mas praticamente, pessoal, nós sempre temos orientado ao pessoal que de 8 meses até um ano, de 8 a 12 meses, você vai ter uma tilápia aí entre 500 a 600 gramas na sua caixa d'água, tá? Um peso com um tamanho de uns 30 centímetros, em média, um pouco mais, um pouco menos, como falei para vocês. Eu falo de 8 a 12 porque quando eu pego frio aqui em São Paulo, né, quase 3 meses de frio, me atrapalha muito a minha criação de peixes, entendeu? E os peixes não se desenvolvem por causa do frio, tá? Como eu falei para vocês, em um lugar que a temperatura é alta, ele vai desenvolver muito mais rápido. Então, olha, de 8 a 12 meses, você vai ter peixes aí equivalente a 500, 600 gramas, com um tamanho aí de umas 300, de 30 centímetros, que está dentro dos estudos, né, que nós fizemos. Então, olha, cerca de 20 até 40 centímetros. Mas aí, pessoal, vai variar, como eu já disse anteriormente, vai variar de acordo com algumas regiões do estado do Brasil. Em alguns lugares, com 300 gramas, as pessoas já abatem o peixe para comercialização. Em outros lugares, com 500 gramas e outros com apenas 1 quilo, tá? Então, quanto mais tempo o peixe ficar na caixa d'água, mais ele vai crescer e vai se desenvolver. Eu procuro trabalhar com meus peixes no máximo por um ano, tá? Quando finda um ano, eu costumo abater meus peixes, tá? E normalmente aí eles estão com esse tamanho de 30 centímetros, tá? Em média aí com 500 gramas, beleza? Então, olha, isso aí vai especificar bem vocês.
E outra coisa importante, tá? Então, a tilápia ele é um peixe de escama com um corpo um pouco alongado, pode passar outro, tá? Um pouco alongado e tem centenas de espécies, né? E como eu falei para vocês, tá? No Brasil aí nós temos pelo menos 74 espécies de peixes aí que se deram muito bem, sofrendo as alterações das temperaturas do Brasil, tá bom? Muito bem, tá? Nós vamos aqui para outra. Muito bem. No Brasil, pessoal, olha, no Brasil, existem 3 espécies de tilápias que são muito comuns, tá? São muito comuns. A tilápia, que é muito mais... Você já melhor só. Aqui, ó. Então, mas a tilápia que ela é mais conhecida, tá? E é mais desenvolvida, que é a mais aproveitada, que todo mundo gosta de criar, é a tilápia nilórica, tá? Contudo que tem várias espécies de tilápia que se desenvolve muito bem, a tilápia do Nilo tem sido assim o topo, tá? Da criação de tilápia, tá? Então eu criei a tilápia do Nilo e aconselho a todos os piscicultores iniciantes, se vocês puderem encontrar a tilápia do Nilo para você iniciar a criação, é o melhor negócio que você está fazendo. Por quê? Porque a tilápia do Nilo ela é resistente à alteração de pH. Por exemplo, o pH da água, tá? O pH da água, normalmente nós falamos que ela fica entre 6,8 a 7,2. A tilápia do Nilo, ela resiste um pH de 6,6. Ou seja, uma água bem ácida, né? Então ela suporta muito bem. E ao mesmo tempo ela resiste uma alcalose também alta, de 8,5. Para ela é tranquilo. Então, variando entre 6,6 a 8,5, ela suporta muito bem. E ela também resiste muito bem a uma baixa oxigenação e alteração de amônia no sistema, tá? Então, é um peixe adequado para nós começarmos a criar em caixa d'água, pessoal, tá? Então, o que acontece, pessoal? Então, quando o piscicultor ele é novo, né, ele não tem todo o manuseio do peixe, ele começa a aprender, né? Então, o peixe adequado, o peixe ajudando ele nessa aprendizagem, o piscicultor ganha, tá? E os peixes também vão se desenvolver bem e o piscicultor vai ficar satisfeito, tá? Então, o peixe também ajuda muito, tá? Então, no Brasil, existem 3 espécies de tilápias, tá? As principais. A primeira dela é a tilápia nilórica, né? Que a tilápia nilórica já foi encontrada em rios com peso de até 5 quilos, tá? Tem também a rendale, que a rendale pesa equivalente a 1 quilo. E tem uma outra espécie também que se deu muito bem no Brasil, é a Zanzibar, essa variedade de tilápia, ela foi desenvolvida no estado de Israel, tá? Contudo que entre todas elas, por exemplo, eu crio a tilápia gift, tá? Entre todos os peixes, tá, pessoal? A nilórica é a melhor de todas elas, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos pôr a mão à obra, né? Vamos aqui, eu vou apurar um pouquinho aqui, porque por causa do tempo. Então, vamos lá então, vamos começar aqui, tá? Pode começar, filho, outro vídeo. Vamos lá, pessoal. Então, olha, por exemplo, vamos supor que você queira, tá? Iniciar a sua criação de peixe em caixa d'água. Já puxou? Vamos aqui para o início. Vamos lá para o início. Não é difícil achar livinho de tilápia nos nossos dias, pessoal. Por quê? Porque no Brasil já tem pisciculturas em todo quanto é lugar. E eu fiz uma série de vídeos. Vamos supor que você mora no Rio de Janeiro, tá? Se você colocar na barra do YouTube onde encontrar alivinos no estado do Rio de Janeiro e colocar Walter Amaral, lá tem um vídeo meu, onde eu fiz um vídeo, tá, mostrando algumas pisciculturas do estado do Rio de Janeiro, e eu peço, por exemplo, aos colegas que conhecem alguma piscicultura naquele estado, colocar ali nos comentários. E muitos fizeram isso. Assim como eu fiz no Rio de Janeiro, fiz também em São Paulo, fiz também em todos os estados do Brasil. Então, por exemplo, vamos supor que você está no estado do Acre.
Então, olha, onde encontrar alivinos no estado do Acre, tá? Então, lá tem Walter Amaral. Então, você vai perceber que lá tem vários endereços também para você encontrar alivinos. E também, pessoal, é o seguinte, quando você começa a procurar seus alivinos, olha, procura na casa de ração, pergunta para o dono, oh, você sabe alguém que vende alivinos de tilápia, que eu estou procurando, tá? Fala para os seus amigos, tá? Vai falar para um, falar para outro, começa a espalhar para as pessoas que você está procurando tilápia. Tá? Lá em Ponta Porã, por exemplo, eu estava com dificuldade de encontrar. Aí eu falei para um amigo meu comentou com outro amigo que sabiam de uma piscicultura. Aí eu fui lá e comprei o peixe. Então você tem que começar a anunciar para as pessoas, tá? Em loja de aquarismo, em casa de ração, nas feiras, começar a procurar, que você vai encontrar alguém que consiga para você os alivinos. Por isso que eu digo, né, procura alivinos, procura trazer produto de qualidade para a sua caixa d'água, que se você começar bem, quando terminar o produto, tá? No final aí de 8 meses, né, no máximo um ano, você vai ficar muito satisfeito com a sua criação. Se você não colocar um produto de qualidade, o tempo vai passar, os peixes não vão se desenvolver, não vão crescer, e quando você chegar lá no final, você fala assim, poxa vida, meus peixes não cresceram, não se desenvolveram, o que tem de errado? Começou muitas vezes, pessoal, errado logo no começo, tá? Por isso que lá no final você ficou insatisfeito. Então, olha, não é difícil achar alivinos e tilápias. Às vezes você tem que correr atrás, longe, né? Mas vale a pena, né? Para comprar. Pois há muitos criadores espalhados pelo país, inclusive, né? Que tem algum pessoal, por algumas pisciculturas, que eles enviam, tá? Por aviões, né? Para todos os territórios nacional, tá? E normalmente a gente sempre aconselha as pessoas comprarem os alivinos a partir de 2 centímetros, que a partir de 2 centímetros eles já sofreram a reversão sexual, tá? E normalmente quando você compra aí, você recebe aí seus alivinos, como eu já mostrei nos meus vídeos, você recebe os seus em sacos, né? E esses sacos aí, eles ficam com uma quantidade muito grande de oxigênio, tá? Normalmente aí 12 horas, pode ficar 12 horas, até 24 horas e alguns até 48 horas, dependendo aí da distância, tá? Então aí tem, se você procurar mesmo, né, você acaba encontrando os seus alivinos adequados para o seu sistema, tá? Por isso que você faz o ciclo biológico e você tem 30 dias, tem 30 dias aí para poder encontrá-los, ó, e tenta que vale a pena, tá bom? O nosso sistema que nós fazemos, pessoal, a nossa criação, ele é um sistema super intensivo. O que é super intensivo? Você vai colocar uma grande quantidade de peixe num pequeno espaço, tá? Num pequeno espaço. Mas aí você pode fazer uma pergunta, e aí, Walter, quantos peixes eu coloco numa caixa d'água de 1.000 litros? De 500 litros, uma caixa d'água de 5.000 litros, né? Quantos peixes eu posso colocar no meu sistema super intensivo? Então, pessoal, é o seguinte, eu fiz vários cálculos, tá? E cheguei a uma conclusão, tá? Você pode colocar 8% do volume da água da caixa, tá? Vamos supor, isso, pessoal, eu estou falando na fase de abate, tá bom? Na fase, depois de 4 meses, o peixe já na fase de engorda, tá bom? Bem certo, né? Na fase de engorda, você pode colocar 8% do volume da água da caixa. Vamos supor, a caixa tem 1.000 litros. Quantos que eu vou colocar? Alguém sabe aí? Alguém se arrisca? Quantos? Hein? Alguém me fala aí? Digita. Estou esperando aqui. Quem quer digitar para mim aqui? 8% de 1.000. Quanto que vai dar? Vamos lá, pessoal. 8% de 1.000. Ninguém. Olha lá, pessoal. Vamos ver aí? É 20 segundos de delay. Vamos ver, pessoal, se alguém sabe quanto que vai dar aí 8% de 1.000. Então, vamos lá, pessoal. 8% de 1.000 vai ser o quê? 80 peixes, pessoal. Tá? 80 peixes, tá certo? Se eu tenho uma caixa d'água de 500 litros, quanto que é 8%? 40 peixes. Se eu tenho uma caixa d'água de 12.000 litros, quantos peixes eu vou colocar? Valeu, Ricardo. Serigrafia, valeu. Wagner também, valeu. Wilson,
Muito bem, 80 peixes, muito bem. Então, se eu tenho uma caixa d'água de 3.000 litros, quanto que eu vou dar? 80 aí vezes 3, 240. Se eu tenho uma caixa d'água de 5.000 litros, quanto que eu vou colocar? 5 vezes 8, 400 peixes. Então, essa é a quantidade, pessoal, mínima, tá? Nesse sistema nosso super intensivo. Vocês estão me entendendo? Então, você vai conseguir desenvolver bem os seus peixes nessa quantidade que você vai criar aí, tá certo? Então, o sistema é super intensivo mesmo, tá? E o interessante, pessoal, que você deve utilizar sempre rações balanceadas. Como eu já expliquei, ração correta na fase de alevinos, na fase de juvenis e também na fase de engorda. E você precisa fazer um monitoramento da água, da qualidade da água, tá bom? A qualidade da água que eu falo é o seguinte, você vai precisar verificar o pH da água, amônia, tá bom? Fazer o TPA aí de acordo com a necessidade. Vamos supor, por exemplo, aqui, pessoal, que você está na sua caixa d'água e você não sabe quantas vezes você tem que fazer o TPA. É muito simples. Eu, por exemplo, faço uma vez por semana. Mas se você perceber, começar a sentir cheiro forte de peixe na água, cheiro de amônia na caixa d'água, então o sistema está pedindo que você faça com mais TPA do que o normal. Então aí você começa a fazer 2 vezes por semana. Então o próprio sistema ele pede para você, tá bom? Então isso é muito importante para o nosso sistema aí é um sistema super intensivo, tá? Então, olha, nesse sistema que eu apresento para vocês aí, das minhas caixas d'água, tá? Suporta muito bem 80 peixes aí tranquilamente. Na realidade, pessoal, olha, suporta 100, tá? Mas eu costumo falar de 80 para dar uma tranquilidade a mais para os peixes aí, mas suporta 100 peixes aí, tranquilo? Interessante. Ó, então, como eu falei, então, muito bem. Ó, você pode colocar, por exemplo, 1.000 alevinos, né, numa caixa d'água de 1.000 litros. Pessoal, se você colocar 1.000 alevinos numa caixa d'água de 1.000 litros, o que você vai fazer? Né? Então, nos primeiros 2 meses, pode ficar lá esses 1.000 alevinos nos primeiros 2 meses, tá bom? No terceiro mês, você divide, tá? 500 para cada caixa de 1.000 litros, no terceiro mês. No quarto mês, você deixa 150 peixes em cada caixa, né? E a partir do final do quarto mês, então você vai deixar 80 peixes. Pessoal, normalmente eu tenho deixado sempre os 80 peixes maiores. Por exemplo, você tem só uma caixa d'água, tá? Só uma caixa d'água. Se você tiver só uma caixa d'água, não ponha lá só 80 peixes, só 80 alevinos. Coloca lá 200 alevinos, tá certo? E cria lá esses 200 alevinos até o final do quarto mês. Quando o final de quarto mês, você vai deixar os 80 maiores. Porque eu digo para vocês, os peixes não crescem por igual. Alguns não se desenvolvem, tá? Então, esses que não se desenvolvem, você já pode fazer um fritadinho deles, tá? E deixar somente os 80 maiores aí para ficar na fase final, tá certo? Pode passar, por favor. Então, é isso aqui. Vamos correr um pouquinho aqui, pessoal. Tá? Então, mas é isso aqui mesmo que eu estava explicando para vocês. Por exemplo, vamos falar um pouquinho agora aqui sobre onde você deve montar o seu sistema, tá? Se você for montar o seu sistema, pessoal, procura montar ele em local que bata sol pelo menos uma vez por dia, de 3 a 4 horas, ou pela manhã, ou pela tarde, tá? Em algum momento o sol tem que bater na sua caixa, tá certo? Agora, se você tiver que fazer o sistema em um local onde bate sol durante o dia todo, aí você vai usar aquelas telhas transparentes, tá? Telha transparente para poder quebrar um pouco os raios do sol, para não bater direto na caixa. Entenderam vocês? Aí você pega, coloca a telha transparente, faz tipo de uma cabana lá, que é para cobrir a caixa, que também vai dar muito certo, tá? E isso vai evitar, então, que surjam as algas verdes, né? Então, ó,
Faça a montagem do sistema em um local onde bata sol pelo menos uma vez por dia, cerca de 4 horas em média. Caso não seja possível, seu local bate muito sol, monte uma cobertura de tela transparente que vai ajudar a evitar a formação de algas verdes. Isso é importante, muito importante, tá bom? E normalmente, pessoal, os peixes, eles são onívoros, né? Eles comem praticamente de tudo. Eles gostam de alimentos naturais, tá? Que estão presentes no meio aquático, mas aceitam bem a ração que acelera o seu crescimento. Ok? Eu quero parar um pouquinho com vocês. Pessoal, é o seguinte, tá? No máximo aí, pessoal, mais 5 minutos. 5 minutos, pessoal, vamos acabar a live, tá? Já deu tempo. Então, por exemplo, quando você faz o ciclo biológico, pessoal, você vê que na caixa d'água começam a formar aquelas algas verdes na parede da caixa, tá? Aquele limo, tá? Aquele limo você não deve tirar da caixa d'água. Quando você coloca os seus peixes, os alevinos, na caixa, você vai observar que a primeira coisa que eles vão fazer é comer esse limo. Então, esse limo, ele é realmente um alimento rico para os peixes. Olha que coisa bonita. Tá? Tá certo. E vamos agora também falar um pouquinho para vocês, pode passar outra, sobre a questão da reprodução, pessoal. Então, eu já falei para vocês aí, se caso você for fazer a reprodução dos peixes, você deve realmente deixar só um peixe, para no máximo 4 fêmeas, e a caixa tem que estar riquíssima de oxigenação, porque quanto mais oxigênio, melhor é para a fêmea, tá? Ela gosta de colocar seus ovos em local rico de oxigenação, tá certo? Então, aqui é a reprodução. Vamos também para a água, tá? Vamos para um dos últimos slides aqui. A água, pessoal, normalmente, quando você vai começar o sistema, você pode usar qualquer tipo de água, tá? Água de poço, água de rio, a água de torneira. Por que você pode usar qualquer tipo de água? Porque você vai fazer o ciclo biológico durante 30 dias. Então, qualquer tipo de água aí, ela vai servir, tá? Para o seu sistema, tá bom? E vamos também entrar aqui, pode entrar, 14. Na fase de engorda, né? Então, por exemplo, uma coisa muito importante, pessoal, tá? É você, aos poucos, você tem que aprender o manejo dos peixes, tá? Ao aprender a fazer o manejo, você vai aprender, então, a fazer o controle do pH, tá? Você vai ter que aprender a fazer o controle da amônia, da temperatura, da salinidade da água, que você tem que manter sempre, né, com no máximo aí 1 grama de sal por litro, tá? E tudo isso, pessoal, ele é muito importante para os peixes, tá? Você fica muito satisfeito com isso. Então, aqui, por exemplo, tá? O manejo, tá? Na fase de engorda. Na fase de engorda do peixe, depois de 4 meses, tem que ficar muito atento quanto à questão da qualidade da água, tá? E o nível de oxigênio dissolvido, pH, que deve ser neutro, normalmente aí entre 7 a 8, né? Porque a petrotilápia, como falei para vocês, existe muito bem. A amônia, que pode ser formada com o pH aumentado e pode intoxicar os peixes. A temperatura, pessoal, olha, se você... A temperatura, que pode alterar também, ficar muito atento com a temperatura, salinidade da água. E eu quero falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre a questão de oxigênio, tá? Embora a tilápia resiste muito bem à baixa oxigenação, se isso for muito constante, o que acontece? Ela cresce, tá? A cabeça dela fica grande e o corpo fica curtinho, tá? Fica pequenininho. Então fica uma tilápia, fica um peixe muito feio, tá? Então tem que cuidar aí desse detalhe. E vamos então agora, pessoal, para a nossa últimos slides de hoje, tá? E não esqueçam vocês que voltaremos amanhã no mesmo horário, tá? Com um assunto muito importante, o cuidado com os alevinos para você não perdê-los, tá? Logo no começo da sua criação. Então, o assunto de amanhã vai ser espetacular, tá? Então, aqui, pessoal, olha, normalmente, se você tiver no seu sistema aí uma perda de 5 a 10%, tá? Na criação de peixe em caixa d'água, isso aí, pessoal, ele é esperado. Só que mais do que isso, acaba sendo aí preocupante, tá certo? Então, meus amigos, estamos terminando aqui, então, vamos passar os últimos slides.
a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham atendido. Temos que correr um pouco, porque 1 hora parece que é pouco tempo, né? É muita informação. A todas as pessoas que baixaram o e-book, tá? De tilápia e também do ciclo biológico, nós vamos estar mandando esses slides aí para vocês. E se você, por exemplo, não baixou ainda o e-book, baixe para você receber também esse material, tá? E olha, se você não fez sua pergunta, tá? Pode fazer sua pergunta no link também abaixo aqui, que na terceira live, nós vamos fazer 3 lives, na terceira live nós estaremos respondendo em PowerPoint a sua pergunta, tá bom? Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com o assunto, com as informações, tá? E sempre teremos nossos vídeos aí todos os dias, tá? Faço suas perguntas aí diariamente, que no possível, dentro do possível, nós estaremos respondendo, tá? E agradecemos a todos vocês aí pela presença, né? De começarem a live e terminarem conosco aí um bom número de pessoas, tá bom? Grande abraço, até amanhã às 20 horas. E olha, avisa os grupos, tá? Que vocês estão, tá? Seus amigos, passa todas as informações para o grupo de vocês que vocês frequentam, que amanhã nós temos uma live às 20 horas e nós estaremos mandando para vocês aí o link também dessa live, tá bom? E o link para as perguntas está nos comentários, beleza? No comentário e também na descrição. Muito obrigado a todos. Até amanhã.